Amigos e amigas, é um prazer estar com vocês aqui. Estamos gravando mais um episódio de Você Não Sabe Mais Precisa, uma série de vídeos onde nós vamos conversar a respeito de todos os aspectos possíveis e imagináveis para o cenário das eleições presidenciais de 2022. Se vocês não se lembram, 2022 não haverá apenas eleições para a presidência da República, haverá também eleições para o Senado, para a escolha de deputados federais e estaduais e também eleições para governador de estado. E por falar em governador de estado, nós não poderíamos deixar de falar nas eleições para o estado mais populoso e economicamente mais importante do país, que é o estado de São Paulo, que é governado pelo governador João Dória. E por que eu estou falando do governo de São Paulo, ao invés de falar de presidência primeiro, já que eu falei de eleições de 2022, e as eleições de 2022, a mais importante, eleição presidencial, é claro. Mas por que eu estou falando de João Dória, governador de São Paulo? Porque o João Dória é uma das apostas para ser uma candidatura da terceira via. Ora, então vamos falar um pouco de terceira via. Veja só que caminhos intrincados nós temos para chegar até as eleições de 2022. Terceira via porque, em tese, nós temos a primeira via e nós temos a segunda via. Eu não sei quem quer qual ainda, né? Quem vota no Bolsonaro diz que o Bolsonaro é a primeira via, quem vota no Lula diz que o Lula é a primeira via. Mas vamos colocar assim como já existem duas vias mais concretas. Uma delas é o atual ocupante do cargo de presidente da República, que é o Jair Bolsonaro. A segunda candidatura, que pode ser também chamada como segunda via, é a candidatura do ex-presidente Lula, mas que ainda é chamado de presidente Lula e para alguns até já está sendo chamado de presidente Lula porque alguns apostam que ele será eleito presidente da República. Mas será que é assim mesmo? Bem, para quem acredita em pesquisas, apenas e tão somente para quem acredita em pesquisas, nós temos dois institutos que têm apontado um cenário que demonstra que o ex-presidente Lula está à frente nas pesquisas, portanto, à frente da principal candidatura, que é aquele que ocupa o cargo. Não estou fazendo juízo de valor se é um bom presidente ou se é um mau presidente. Isso vai ser fruto de discussões de outros vídeos. Mas eu estou dizendo que o ex-presidente Lula está à frente de Jair Bolsonaro, tanto nas pesquisas do Datafolha, a última foi publicada em maio, quanto na pesquisa do IPEC, que foi publicada agora em junho. IPEC? O que vem a ser IPEC? IPEC é Inteligência, Pesquisa, Estudos e Consultoria. Vocês não conhecem o IPEC? Nunca ouviram falar do IPEC? Então eu vou facilitar a vida de vocês. O IPEC é uma empresa de pesquisa e opinião pública formada pelos ex-executivos do Ibope. Está todo mundo lá. Diretor executivo, a CEO do ex-Ibope, que é a Márcia Cavalari. Isso vai ser fruto de outro bate-papo também, porque é que o Ibope não existe mais, tá? Bem, na pesquisa, nas duas pesquisas, que eu não vou falar de números agora ainda, tanto em uma quanto a outra, o Lula está em primeiro lugar e o Bolsonaro está em segundo lugar. Em terceiro lugar, empatados tecnicamente, vem um pelotão de candidatos. Deixa eu lembrar quem estava aqui. Na pesquisa do Datafolha, como os demais candidatos eram Moro, Ciro, Luciano Huck, Dória, Mandetta e Amoedo. Veja bem, de lá para cá, em apenas 45 dias, que é a distância entre a última pesquisa da Datafolha e a pesquisa do IPEC, já não são mais candidatos nem o Moro, que já foi julgado suspeito no caso do Lula, dos julgamentos do Lula, né? Cabe uma discussão, um vídeo só para falar a respeito disso também. Veja só como que nós estamos aqui recheados de assuntos sobre o mesmo tema. Já não é mais candidato também o Luciano Huck, por outro motivo, né? Um dos motivos é que ele vai substituir o Faustão. Vai ser o Domingão do Hulcão,
caldeirão do Hulk aos domingão? Não sei, mas ele não é mais candidato. Ele é candidato a ser ainda mais milionário, apresentando o principal programa de domingo da Globo? Ou o principal seria o Fantástico? Não sabemos, mas é um horário relativamente nobre aos domingos, ocupado pelo Faustão há mais de 20 anos. Um outro candidato, que não é mais candidato, era um pré-candidato, que se declarava aos quatro cantos do mundo, dizendo que era candidato, que já havia sido candidato na eleição passada, em 2018, era o Amoedo, do Partido Novo. E que alguns dizem até que de novo não tem nada, porque tá uma briga danada lá, querem expulsar o Amoedo, o Amoedo pensa uma coisa, mas a bancada do partido pensa outra, o Amoedo votou no Bolsonaro no segundo turno, mas não concorda com as políticas do Bolsonaro, e os deputados do Bolsonaro votam em todas as pautas do Bolsonaro, então tá meio bagunçado lá. Só sei que ele não é mais candidato. Bem, se nós falarmos em terceira via, ou seja, todos aqueles candidatos que não sejam nem Lula e nem Bolsonaro, todos eles disputam o voto daqueles eleitores que eu, Marcos Agostinho, do Instituto MAS, sociólogo, cientista político, eu estou denominando como eleitores nem-nem. Nem querem Lula e nem querem Bolsonaro. E veja só, eu acredito até as próprias pesquisas, as conversas que a gente tem, as leituras que fazemos de outros artigos, nós deduzimos e depreendemos e analisamos que mesmo os eleitores do Lula não são tão convictos assim no voto do Lula. O eleitor que vota no Lula não acha necessariamente o Lula um grande candidato às mil maravilhas. Tem sim uma parcela considerável desses eleitores que acreditam que o Lula sempre foi o melhor candidato, já votou no Lula na eleição passada, ou votaria no Lula se ele fosse candidato, votou no Haddad, que alguns até nas regiões mais longínquas, mais distantes, onde não tinha conhecimento do Haddad, não sabia nem pronunciar o nome do Haddad, chamava o Haddad de Andrade. Não importa. Voltando no 13, Andrade, Haddad, não tem problema. Voltando, tudo bem. O importante é que o voto viria pela indicação do Lula. Então, existe esse fã de carteirinha do Lula, sim. O que não quer dizer que seja fã do PT. Mas tem uma boa parte do eleitorado, do eleitor do Lula hoje, em 2021, que fala assim, olha, eu vou votar no Lula não que ele seja aquele grande cara, não que seja o mais honesto, não que tenha feito tudo o possível para o país, mas é que ele é melhor que o Bolsonaro e o Bolsonaro não poderia ter sido um pior presidente do que foi. Bem, por outro lado, nós temos também aquele eleitor do Bolsonaro que mesmo achando que o Bolsonaro não tenha feito um bom governo, que não cumpriu aquilo que prometeu, que não entregou aquilo que havia aventado, que havia se proposto a realizar, mas mesmo assim ele vota no Bolsonaro porque não quer a volta do Lula, porque não concorda com as políticas do Lula, não concorda com a pauta do Lula, não concorda com as pessoas que andam com o Lula. Bem, e existem aqueles que não querem votar no Lula nem no Bolsonaro porque não concordam com ambos. Mas votar em quem? Diferentemente daqueles que já escolheram e já nominaram quem é a primeira via e a segunda via, Lula ou Bolsonaro, dependente de quem cada um acha que é a primeira ou a segunda, o eleitor da terceira via nem tem candidato ainda, não se sabe. Há uma disputa muito forte, uma disputa muito grande. Há, inclusive, gestões, reuniões, tentativas de se juntar todos os partidos que não escolheram candidato ainda, que não estejam ainda aliados nem ao Lula e nem ao Bolsonaro, todos esses partidos estão se discutindo, se juntando para tentar, esses sim, discutir e encontrar um candidato que represente essa terceira via, né? Inclusive o Ciro Gomes, que é um candidato em tese melhor posicionado dentre aqueles que não escolheram entre o Lula e o Bolsonaro, está pleiteando também fazer parte dessas reuniões. Só que o critério para fazer parte desse grupo, para escolher a terceira via, é
não ter ainda candidato. Caramba, mas o PDT já tem candidato. O Ciro Gomes, inclusive, já escolheu quem vai ser seu marqueteiro, que é o João Santana. O João Santana, que foi marqueteiro da Dilma na eleição e na reeleição da presidenta Dilma. Então, cabe-nos agora fazer uma análise fria dos números. Vamos a eles então. Pesquisa do Datafolha, o Lula obteve 41% de votos, de intenção de votos. O Bolsonaro, 23%. O Sérgio Moro, 7%. O Ciro Gomes, 6%. O Luciano Huck, 4%. João Dória, 3%. O Mandetta, 2%. O Amoedo, 2%. Brancos e nulos somavam 13%. Olha só que coincidência. Brancos e nulos dá o número do PT, 13%. Interessante, né? Bem, todos os candidatos que não são nem Lula e nem Bolsonaro, que é o eleitor nem, soma 24% de intenção de voto. É um ponto acima da intenção de voto de Jair Bolsonaro, que é 23%. Ou seja, todo o conjunto de candidatos ou pré-candidatos há 45 dias atrás, no mês de maio, na última pesquisa do Datafolha, somava o mesmo número que o Jair Bolsonaro. Ou seja, a terceira via, numericamente, tecnicamente, se não houvesse nenhuma divisão, né, se todos chegassem a um consenso naquele momento e a eleição fosse naquele período, teria condições de ir a um segundo turno contra o Lula. Então seria Lula contra a terceira via, em tese, se todos esses candidatos fossem somados. Bem, se fosse possível também fazer uma comparação entre as duas pesquisas do Instituto Datafolha e do IPEC, antigo Ibope, lançado agora em junho, o Lula teria 49% de intenção de votos. Olha só isso. O Lula tem aqui 8 pontos acima da pesquisa do Datafolha. O Jair Bolsonaro teria 23%, os mesmos 23% alcançados também na pesquisa do Datafolha. O Lula subiu 8% e o Bolsonaro não subiu nada. Interessante isso. Sérgio Moro tinha 7% das intenções de voto na pesquisa do Datafolha e agora está com 0%, porque ele saiu, abandonou a disputa. Ciro Gomes, que tinha 6%, subiu 1 ponto, passa a 7% na pesquisa do IPEC. O Luciano Huck saiu, tinha 4 pontos e agora não tem mais nada, porque ele saiu da disputa. O João Dória tinha 3%, subiu para 5 pontos. Observem isso, subiu 2 pontos. Mesmo sendo um número baixo, de 3 para 5 pontos, e mesmo que tenha crescido 2 pontos, ainda dentro da margem de erro, que as duas pesquisas têm margem de erro de 2 pontos, ele quase dobrou a intenção de voto dele. Era bem pequena, subiu 2 pontos, quase dobrou. O Mandetta tinha 2 pontos, de 2 passa a 3 pontos, subiu 1 ponto. O Amoedo saiu fora e brancos e nulos também soma 13 pontos de opção dos eleitores. Olha só que coisa interessante. O Lula subiu 8 pontos, o que o alçaria à condição de ser eleito já no primeiro turno, porque a soma de todos os demais é inferior a esses 49% apontado aqui na pesquisa do IPEC. Bem, agora, um dado bem interessante é que, se todos os outros candidatos, que não eram nem o Lula nem o Bolsonaro, somavam 24 pontos, agora a soma desses candidatos que sobraram da terceira via, que é Ciro Gomes, Dória e Mandetta, que eu aposto com vocês que não será candidato, essa soma dá 15 pontos. O que eu quero dizer com isso? Vamos chegar lá. A soma de todos os candidatos que não são nem Lula nem Bolsonaro, que em tese configurariam uma terceira via, na pesquisa do Datafolha no mês anterior, somava 24 pontos. Agora, na pesquisa do IPEC, saindo os candidatos Moro, Huck e Amoedo, essa soma é de 15 pontos, ou seja, 9
pontos percentuais a menos. Significa que com a saída das outras opções que seriam terceira via, quem cresce é o Lula, não é a terceira via. Contraditoriamente, eu vou dizer algo aqui, e vocês podem até estranhar. Desses candidatos todos que tem aqui, que sobraram, vão sobrar duas candidaturas fortes. Uma delas, candidatura do Ciro Gomes, e a outra, a candidatura de João Dória. Ambos estão empatados dentro da margem de erro. Por quê? Ciro Gomes tem 7 pontos e João Dória tem 5 pontos percentuais. Vejam, o que eu quero dizer com isso? E voltando ao início do nosso bate-papo, no início do vídeo, onde eu dizia da importância do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, é o estado que tem o maior PIB dentro da fatia da economia nacional e tem uma importância muito grande. O Lula, mesmo sendo nordestino, foi eleito com impulso e todo o seu trabalho político foi feito na região de São Paulo. Ele cresceu politicamente na região de São Paulo, né? Então o estado de São Paulo também foi o berço aqui de Fernando Henrique, que foi presidente da República antes do Lula, né, que teve uma importância muito grande também. Era Fernando Henrique do PSDB, que cumprimentou o Lula, talvez até um pouco desse desgaste da terceira via, que o Fernando Henrique estava incensando, estava tentando ajudar a configurar, e uma das apostas que ele fazia não era no João Dória, era no Luciano Huck ou qualquer uma outra pessoa, porque o João Dória tomou de assalto o PSDB de São Paulo. Com essa saída dos demais candidatos, né, houve um certo desencantamento do Fernando Henrique, vindo fazer com que ele até se somasse a esse esforço democrático, né, para se restabelecer a razoabilidade da disputa política. É um defensor das urnas eletrônicas, é um defensor de que não houve fraude nas eleições, assim por diante. Bem, esse é apenas um parênteses. Voltando aqui a João Dória. João Dória ele conseguiu ser eleito prefeito de São Paulo quando ninguém acreditava que ele seria. João Dória conseguiu ser eleito governador do estado de São Paulo com poucas pessoas acreditavam que ele seria também. Quase foi candidato a presidente da República no lugar de Geraldo Alckmin, né? E o Geraldo Alckmin, ele era sim o candidato preferido de quem? Do mercado financeiro. Era o candidato preferido dos empresários, mas uma candidatura não se viabilizou. Tal o clima que se estabeleceu de polarização do antipetismo. Então, o antipetismo foi transportado para um outro lugar, o lugar da disputa raivosa, o lugar da fake news, o lugar da despolitização, o lugar das pautas de cunho moral, né? E isso fez com que a ascensão de um deputado do baixo clero, né, somado a toda uma estrutura de certa forma nova na política, né, de comunicação, que foram as redes sociais, esvaziando as formas tradicionais de campanha, como o tempo de televisão, minou toda a estratégia de Geraldo Alckmin. Então, o PSDB ficou órfão, o PSDB ele minguou, e esse espaço, essa desidratação do PSDB, com a ascensão do João Dória em São Paulo, fez com que esse espaço fosse ocupado pelo João Dória. Quer queiram os tucanos ou não, mas a figura mais importante do PSDB hoje, 2021, mês de junho de 2021, final do mês de junho, é o governador de São Paulo, João Dória. E caso ele passe nas prévias do PSDB, ele será sim um candidato muito forte da terceira via. Não estou dizendo que ele vai ganhar as eleições, não estou dizendo que ele vai para o segundo turno, mas ele sendo alçado a essa condição, ele tem inclusive condições de desidratar o Ciro Gomes como terceira via, porque o Ciro Gomes vai ter que fazer um esforço rumo ao centro e à centro-direita, que é um espaço já ocupado por João Dória. Além disso, o Ciro Gomes será desidratado
dentro do campo da esquerda ainda mais, e também será desidratado regionalmente, que é seu ponto de partida, que é a região Nordeste. As articulações que o Lula tem feito, que será alvo de um outro vídeo que vamos fazer, tem acertado de morte no coração do Ciro Gomes. Porque uma das principais alianças que Ciro Gomes pretendia, que era um partido de centro-esquerda, que era o PSB, foi tomado de assalto pelo Lula. E veja só, o Lula conseguiu tirar do PCdoB, seu aliado preferencial nas eleições, tendo fornecido a vice Manuela, que foi vice do Haddad, conseguiu tirar o Flávio Dino, a maior liderança do país do PCdoB, foi para o PSB. E também conseguiu tirar a maior liderança do PSOL, que é o Freixo, tirou do PSOL, também colocou no PSB, já com vistas a trazer o PSB para as hostes do PT, talvez até fazendo uma aliança de centro-esquerda, PT na cabeça com Lula e o vice sendo um candidato do PSB. Então, na minha análise, a tendência é o Ciro Gomes minguar, secar, desidratar e o João Dória subir. Por que o João Dória tende a subir? As pessoas falam, mas ele só tem como discurso e argumento a questão de ter sido a vanguarda na vacinação no país. Só isso? Onde se discute na CPI da Covid, a questão da compra, da malversação de recursos para a compra de vacinas, e o João Dória tendo sido o principal incentivador e que pleiteou, que brigou. Não vou fazer o juízo de valor das estratégias marqueteiras dele, da fanfarronice dele, não vou falar nada disso. Eu vou falar da visão global. No frigir dos ovos, o que vai ter? É essa visão. Porque a eleição será pautada pelo caos, pela inapetência, pela inoperância, incompetência do governo federal em fornecer a vacina, a imunizante anti-Covid, que tem interferências na economia, na sociedade, na vida das pessoas. Eu acredito que, caso o João Dória consiga se viabilizar dentro das convenções do PSDB, ele será sim a principal via, não será a terceira via, mas será a primeira via do mercado financeiro. E isso não é pouca coisa. Será a primeira via da classe média. E isso não será pouca coisa. Isso será a primeira via para aqueles que estão arrependidos de terem votado no Bolsonaro. E isso não é pouca coisa. E será a primeira via para aqueles que estão indecisos, estão em cima do muro e pretendem escolher um candidato que nem seja o Bolsonaro, que nem seja o Lula. Nesse sentido, afirmo que João Dória é o candidato da terceira via e é o candidato nem Lula e nem Bolsonaro. Aguarde e verão. Você não sabe, mas precisa. Acompanhe nossos vídeos e fique atento às transformações da política nacional, que é o que define, ao fim e ao cabo, as nossas vidas. Até o próximo vídeo.